Então, bom dia a todos e todas. É um prazer, nessa manhã, a nossa disciplina de Teoria Política do Estado, receber dois amigos, dois colegas de longa trajetória, dois pesquisadores de referência na área do direito e fora da área do direito, e que já tiveram sua trajetória dentro da nossa instituição, que ajudaram a construir muito das pesquisas que nós desenvolvemos hoje no mestrado, dos nossos núcleos de pesquisa, que passaram por NUPEC, por um período, pelo NUPED, que contribuíram, que ajudaram na iniciação científica, que pensaram as primeiras ideias de projetos de pesquisa, inclusive, e refletindo a possibilidade de um programa de pós-graduação. Então, nessa manhã, nós temos, então, a presença do professor Rogério Dutra dos Santos e do professor Carlos Magno Esprícigo Venélio. Ambos são professores da Universidade Federal Fluminense e irão trabalhar conosco a temática da corrupção e patrimonialismo na história constitucional brasileira. Em especial, o Sr. Carlos Magno Espício Venero é mestre e doutor em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina. Fomos colegas no doutorado. O professor Carlos foi orientando o professor Antônio Carlos Volkmar, né? Está realizando estágio pós-doutoral na UNB, foi bacharel em Direito pela Unisul, fomos colegas na graduação também. É professor associado do Departamento de Direito Público da Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense, onde também atua como docente permanente no programa de pós-graduação estricto sensu em Justiça Administrativa daquela instituição. Entre os seus discussões teóricas, suas pesquisas, objetos de pesquisa, está a lógica, a retórica, a argumentação em direito, e estuda temas como democracia, direito, pluralismo jurídico, ensino jurídico, universidade comunitária. O professor Rogério Dutra dos Santos possui graduação em Direito pela Católica de Salvador, é mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina e doutor em Ciência Política pelo antigo IUPERJ, no Rio de Janeiro. Também é professor associado do Departamento de Direito Público da Universidade Federal Fluminense e é professor também permanente do programa de pós-graduação em Instituições de Justiça Administrativa. É membro da Associação de Juristas pela Democracia e diversas comissões também. Tem experiência nas áreas do direito e ciência política, atuando principalmente em seguintes temas: democracia no Brasil, teoria em história constitucional, pensamento político jurídico brasileiro, teoria do direito e segurança pública. Ambos têm contribuído com as discussões teóricas do nosso programa, sendo parceiros, e para mim é uma grande satisfação ter esses amigos, parceiros de longa trajetória, conversando com a gente, contribuindo numa temática que entendemos importante e pertinente na formação de vocês. Sejam bem-vindos, a palavra está com vocês, estamos aqui para ouvi-los e discutir nessa linha. Tá certo, então, bom dia, eu agradeço o convite para estar aqui com vocês nessa manhã de terça-feira, né? Quero cumprimentar o Reginaldo de Souza Vieira, o professor Reginaldo, né? Pela sua trajetória, pelo seu trabalho, né? É um amigo de longa data, e para mim é sempre uma satisfação muito grande retornar à Unesc, onde eu trabalhei por 15 anos, né? Alguns aí são testemunhas, né, da minha passagem, né? Eu vi o Márcio, eu vi o Carlos, né, a Patrícia, a Sabrina. Então, assim, é muito gratificante revê-los, né? É muito bom rever pessoas conhecidas de quem a gente tem, né, a satisfação sempre de reencontrar. Nós temos, né, nós temos assim um tempo limitado, né? Então eu vou falar primeiro, né? E depois vai ter um intervalo, aí o professor Rogério vai falar, né? E eu vou tentar limitar bastante assim a minha fala a 30, 40 minutos, para ver se a gente consegue, porque vocês são uma turma de mestrado, né? Então ver se a gente consegue dar oportunidade para que seja feita alguma pergunta, alguma manifestação, alguma consideração crítica, né?
que é muito importante, né? Não só eu falando e tal. Não é fácil, porque a gente, como é professor há muito tempo, a gente tende a ser um pouco prolixo, mas eu vou ficar de olho no relógio aqui, tentando guardar um tempo para isso, né? Eu passei um texto antes para o professor Reginaldo, né? Eu não sei se ele passou para vocês, imagino que tenha passado, né? Então, isso é uma coisa interessante, né? Porque possibilita, se vocês leram, possibilita que eu seja um pouco mais objetivo, né? E na minha exposição, né? Então, assim, eu vou falar, né? O tema que o Reginaldo falou é o tema do professor Rogério, né? Eu vou falar, então, sobre o tema daquele texto que eu passei para vocês, né? Que é o resultado do meu pós-doutorado, né? Eu já terminei meu pós-doutorado, né? Então, eu fiz um estudo sobre a retórica da hipertrofia judicial, né? Tem esse livro aqui, que eu passei o capítulo 2 para vocês, né? Passei um excerto dele para vocês, que ele é o capítulo, um capítulo central mesmo nessa pesquisa, por isso que eu passei para vocês, né? Então, eu vou falar sobre a retórica da hipertrofia judicial, neoconstitucionalismo e o esvaziamento da democracia no Brasil, né? Essa é a minha ideia de conversar com vocês. Como vocês estão no mestrado, pessoal, né, e fazendo as disciplinas, né, e eu sou professor também no mestrado, né, nós estamos sempre aí às voltas com qualificações e defesas de dissertações e disciplinas também, né, do período de créditos de disciplina. Eu vou mostrar para vocês aqui, vou destacar para vocês aqui 3 livros que foram muito importantes para essa pesquisa que eu fiz no pós-doutorado, né? É muito importante ter em mente que a gente precisa ter uma base teórica, né? Conceitual, né? E se vocês leram ali o capítulo 2, vocês viram que eu não estou assim simplesmente, né, afirmando coisas assim com base na ideias da minha cabeça, né? Mas são ideias da minha cabeça processadas, né? A gente tem que ter um senso crítico, né? Mas assim, que são o resultado de uma reflexão que foi se acumulando ao longo do tempo, né? Eu, Reginaldo e o Rogério, nós já temos, assim, né, chegando aí nos 50, nós já temos uma trajetória, né, em que isso foi se sedimentando. No mestrado é esse desafio, que em 12 meses vocês têm que formar uma base teórica. Então, se vocês não se ligarem, né, se vocês não ficarem atentos, não dá tempo, né? Então, é muito importante ter sempre essa consciência. Então, assim, só mostrar para vocês 3 livros que são fundamentais para essa reflexão de hoje nossa. O primeiro é esse livro aqui, do Han Hirschel, né? Ele é um professor canadense, ele escreveu esse livro, Rumo à Juristocracia, né? Que ele originalmente é em inglês, mas traduziram, uma boa, ótima tradução, né? Então, nós temos agora em português. Então, se alguém vai pesquisar alguma coisa parecida, esse livro é bem recomendado, né? Depois, um livro mais antigo, né, que o professor Reginaldo e o professor Rogério também tiveram, né, leitura desse livro, né, certamente foi muito importante para eles também, que é o livro do professor Luiz Alberto Vará, O Direito e Sua Linguagem, né? Esse livro aqui representando assim, a obra do Vará, né? Porque vocês viram no capítulo 2 ali que uma categoria central para eu discutir essa questão da retórica da hipertrofia judicial é a categoria do senso comum teórico dos juristas, né? Que é uma categoria que ele desenvolveu, né? Então, esse professor já falecido, né, que nós tivemos a oportunidade de conhecer na UFSC, também foi muito importante para escrever esse estudo aí. E um outro livro também já antigo, já bem estabelecido, né? Esse livro aqui do Perelman, né? O Tratado da Argumentação à Nova Retórica, Perelman e a Lucie Obrecht Titecar, né? Então, vocês leram o capítulo 2, vocês viram que tem um conceito muito importante que é extraído dessa reflexão aqui, né? Primeiro, a concepção geral, né, de que o direito ele é um fenômeno, ele se materializa como um fenômeno discursivo retórico, né? E depois a categoria específica de análise que eu uso, né, que é a categoria do par classificatório princípio-regra, né? Então vem daqui, né, vem desse autor aqui, tá? Então eu meio que aplico, né, para a análise retórica que eu faço, né, nesse trabalho aqui. Bom, pessoal, tentando cumprir o que eu tinha dito de ser bem rápido, né, bem objetivo, né,
Então, após, né, mostrar para vocês os livros que fundamentaram as minhas reflexões, né, eu vou falar rapidamente sobre esse problema da retórica da hipertrofia judicial, né. O Esse livro ele está dividido em 3 capítulos, então eu vou tentar passar, assim, panoramicamente pelos 3 capítulos, tá, e depois se tiver alguma pergunta, alguma coisa, a gente pode se deter mais em algum aspecto aqui ou ali, né. Os 3 capítulos são assim, né, o primeiro capítulo eu destaco as mudanças normativas e institucionais ocorridas no Brasil. O segundo capítulo vocês tiveram acesso, né, eu tento analisar a mudança no saber dos juristas ocorrida no Brasil nos últimos 30 anos, né, e que se tornou hegemônica nos últimos 20 anos, né. E no terceiro capítulo, eu faço uma análise de 3 decisões do Supremo Tribunal Federal que que são ilustrativas, né, representativas, não são necessariamente uma exceção, mas eu acho que elas são representativas daquele período compreendido entre os anos de 2013 e 2018, né, que é um período em que eu entendo, né, que nós tivemos a conformação desse fenômeno chamado hipertrofia judicial, no Brasil, tá. Então esse vai ser o meu relato aqui com vocês, tá. Então primeiro, dizer para vocês que a ideia de eu pesquisar esse fenômeno nasceu da grande angústia, né, desses últimos 10 anos que nós vivemos no Brasil, né. Nós passamos por um período muito conturbado, né, que foi deflagrado lá em junho de 2013, né, com as famosas e conhecidas manifestações de junho de 2013, que desencadearam, né, um processo de grande instabilidade política e institucional, com muitos avanços, retrocessos, recomposições, né? E durante boa parte desse período, eu confesso para vocês, eu vivi uma certa melancolia cívica, vamos dizer assim, né? De ver as coisas se desenrolando em determinada direção e a gente com aquela impotência, né, sem poder, como cidadão, influir minimamente, né, no curso dos eventos. Mas, como professor, né, nós tínhamos um fato material para analisar, né, nós tínhamos ali um período a quente, né, não estamos aí numa democracia de 200 anos consolidada, em que nada acontece, né, só se alternam 2 partidos, né, nós vivemos num país de fortes emoções, né. Então isso, por outro lado, pode nos instigar a refletir e tentar entender o que aconteceu, né. Então, essa reflexão nasce muito dessa tentativa de entender o que aconteceu, né. E esse livro do Hirschel, que eu mostrei para vocês, foi fundamental, como estímulo para eu, fazer esse estudo, né, porque ele nesse livro dele, que ele chama de Juristocracia, né, as origens e consequências do novo constitucionalismo, né, ele levanta a ideia, né, ele estuda, né, o fenômeno que ele chama de juristocracia, que, segundo ele, acontece em mais de 80 países no mundo, né, que consiste, assim, singelamente, né, num protagonismo excessivo do poder judiciário diante do poder executivo e do poder legislativo. Então, o Hirschel, ele escreve esse livro, né, como uma espécie de crítica também, né, à posição dominante, de certa forma dominante, que o Ronald Dworkin tem no contexto anglo-saxão, né, o Dworkin que é um grande entusiasta, né, da ideia de revisão judicial, né, ou seja, do papel da Corte Constitucional no contexto político, né, institucional macro, né, e o Hirschel ele afirma, né, que a leitura do Dworkin é muito provinciana, porque se baseia só numa visão unilateral da experiência dos Estados Unidos, né. E o Hirschel, que é um cientista político, ele vai estudar, então, outros 4 países, que são Israel, África do Sul, Canadá e Nova Zelândia, né, que seriam casos de países que passaram, né, nas últimas décadas, por aquilo que ele chama de um processo de constitucionalização, ou seja, um processo em que foi feita alguma espécie de reforma constitucional ou de reconstitucionalização, onde foi enunciada uma carta de direitos fundamentais, assim, de maneira efetiva, né, para valer, né, não aquela coisa meramente simbólica,
né? Foi instituído uma corte constitucional, ou algo parecido, que tem a capacidade e os instrumentos para realizar aquilo que ele chama de revisão judicial, né? O Judicial Review. E, então, ele analisa esses países e ele percebe, né, que, nesses países, a juristocracia, ela serviu, né, como um mecanismo de manutenção do poder, né, de elites que, no processo de transição que gerou uma nova constitucionalização, né, essas elites perderam espaço de poder, né, e com o processo de juristocracia eles conseguiram reter parcelas de influência política, né? O Hirschel, ele fala em elites políticas, judiciais e econômicas, né? E ele também, ele coloca como hipótese da pesquisa dele, né, verificar se nesses países os direitos fundamentais, né, que enunciados na Carta de Direitos, né, se eles foram igualmente bem tratados, vamos dizer assim, né? Os direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais receberam o mesmo tratamento nessa juristocracia implementada nesses países, né, tal como ele estudou, e ele chegou à conclusão, estudando os países, né? O livro tem um capítulo bem alentado sobre cada país, né? E não é chute, né? Não é só discurso. Tem uma pesquisa realizada ali durante muitos anos. Ele percebeu que os direitos civis e políticos são mais bem acolhidos, né, na experiência juristocrática, e que os direitos sociais, econômicos e culturais não atingem o mesmo nível de efetivação por parte das cortes constitucionais, da onde o Hirschel, ele chega à conclusão, né, de que a juristocracia nos países que ele estudou anda de braços dados com a perspectiva do neoliberalismo, né? Ou seja, de retenção de direitos sociais, né? Então, esse foi o estudo dele. Isso me foi muito importante para eu pensar, né? E o que mais me chamou a atenção nessa abordagem dele foi que ele foca, né, como cientista político, ele foca apenas nas mudanças normativas institucionais, né? E ele cita o Brasil, né? Ele fala, o Brasil é um dos 80 que ele vê que pode, né, que poderia estar passando por isso, né? Ele escreve em 2005, né, esse livro dele. E só que ele diz, eu não estudei o Brasil porque o Brasil não é da common law, o Brasil é um sistema de direito romano-germânico. E me chamou a atenção logo de cara, né, o fato de que as mudanças institucionais que o Hirschel cita, né, elas aconteceram no Brasil também, né? Isso é óbvio, vocês todos sabem disso. Nós viemos de uma ditadura, né, onde na ditadura nós podemos descrever o concerto institucional como uma hipertrofia executiva, né, ou seja, o presidente da República convivia com o legislativo e com o judiciário, mas o legislativo e o judiciário eram quase departamentos anexos do executivo, né, não tinham autonomia, né, por exemplo, né, não tinham a autonomia que tem hoje, né, que é a autonomia do que a gente chama de um Estado democrático de direito, né, onde vigora a ideia de separação de poderes, né, essa técnica de desconcentração de poderes que é adotada, né, nos países mais avançados, assim, institucionalmente. E o Brasil, ele passou pelo processo de transição, que o Hirschel fala, ele passou por um processo de reconstitucionalização, né, com a nossa nova Constituição, em 88, e essa Constituição de 88, ela fez isso que o Hirschel fala que aconteceu nos outros países, ou seja, ela estabeleceu para valer, né, uma Carta de Direitos Fundamentais bastante generosa, com ênfase nos direitos sociais, econômicos e culturais, e ela também reformulou, né, o concerto com o C dos poderes, né, e capacitou de novo o Supremo Tribunal Federal, aliás, de novo não, inclusive pela primeira vez, né, com essa configuração hiperpotente, né, de exercer a revisão judicial, né, de exercer o controle de constitucionalidade. Foi a primeira vez na nossa história que nós tivemos isso, né, porque o controle concentrado de constitucionalidade começou em 65, né, vocês sabem, né, ainda na vigência esfarrapada da Constituição de 46, né, violada pelos militares, né, logo no ato institucional que depois ficou conhecido como número 1, né, mas durante toda a ditadura é óbvio que não foi usada pelos motivos que vocês conhecem, né, um legislativo manietado,
só o PGR podia apresentar ações de inconstitucionalidade, o PGR não tinha nem mandato, era totalmente anexo ao presidente da República, né? Então, a Constituição de 88, ela coloca um cenário completamente novo, né, para a gente analisar. E então, as mudanças institucionais que o Hirschel fala já estão dadas, né? Carta de Direitos Fundamentais e a possibilidade da revisão judicial. Só que a gente sabe, quem tem mais idade, né? Eu, o Rogério e o Reginaldo aqui, a gente vive isso, né? Outro dia eu vi aquela Valnice falando, né? Assisti um pouco da palestra dela, ela falou, né? A gente não leu, né? A gente vivenciou, né? Então, a gente vivenciou, porque a gente entrou na faculdade ali nos anos 90, né? No comecinho da vigência da Constituição, e a gente sabe que esses fatores normativos não foram suficientes para deflagrar o fenômeno da juristocracia no Brasil, né? Nós tivemos toda a década de 90, né, em que o Poder Judiciário continuou sendo um poder contido, né, um poder deferente, né, especialmente deferente ao Executivo, né. Durante os anos 90, nós podemos dizer, né, com o Guilherme O'Donnell, né, que analisou a redemocratização na América Latina, que continuou inicialmente uma certa concentração de poder no executivo, né? Ele chamava de democracias delegativas, né? O poder legislativo deixando de maneira abrangente, sim, os presidentes legislarem por decretos, né? Ou por medidas provisórias, né? O caso do Brasil, né? Então, durante toda a década de 90, apesar dessas mudanças que o Hirschel registra, né, nada aconteceu. Então, o que me instigou? Né? Me instigou o seguinte, a gente aqui no Brasil foi observador do que aconteceu, né? Então, eu ouso afirmar, né, que além das mudanças normativas e institucionais, né, no Brasil, pelo menos, foi fundamental, foi absolutamente necessário que houvesse uma mudança no saber dos juristas, para que o quadro de hipertrofia judicial pudesse se consolidar, né, de maneira lenta, né, de maneira gradual, mas de maneira consistente, né? Então, aqui no Brasil, nós tivemos, né, que presenciar o desenvolvimento de uma mudança no saber dos juristas, né? E aqui vem, né, a lição do professor Luiz Alberto Vará, né, que falava, né, o saber dos juristas, ele co-constitui o direito, né? Ou seja, o direito, ele não vale por si só, né? Ou seja, as normas jurídicas, elas não são bastantes, elas não são suficientes no sentido de comunicar, de expressar, de consolidar, né, de constituir toda a juridicidade. A juridicidade, ela se completa, ela se perfaz com o acoplamento da normatividade ao saber dos juristas, né? E, durante os anos 90, né, nós tínhamos o quê? Né? Nós tínhamos um saber dos juristas ainda não elaborado, né, no sentido de proporcionar essa mudança, que foi uma mudança muito interessante. Na verdade, né, quando a gente analisa esse fenômeno, né, por que durante 14 anos, né, o Supremo Tribunal Federal ficou reservado, ficou contido, né, a gente pode perceber, né, no mínimo três, eu afirmo ali, né, fica para reflexão e para o debate, três coisas precisavam acontecer, né, ou aconteceram, né. Uma delas, que é que eu analiso no livro, né, é a mudança no saber dos juristas. Outra é a renovação da composição do Supremo Tribunal Federal, né? Ou seja, quando existe a nova Constituição, ela é promulgada, nós temos um Supremo Tribunal Federal composto majoritariamente por pessoas indicadas pelo regime militar, né? Então, são pessoas que, normalmente, né, quem é indicado tem algum tipo de visão política afinada, né, com o mandatário de plantão. Não é mecânico, não é automático, né, nós estamos presenciando isso, né, a todo momento, agora é com o Zanin, né, que é a polêmica do momento, né, o mais novo ministro, mas nós tínhamos pessoas, então, que tinham uma determinada visão do direito, que não era muito afinada com o espírito da nova Constituição. Então, precisou haver o quê? Uma renovação paulatina dos integrantes do Supremo Tribunal Federal, com certeza, né? Outra questão foi a necessidade política, porque ninguém
Ninguém vai promover um fenômeno que é um fenômeno essencialmente político, que se não for por razões políticas, né? Ou seja, uma doutrina jurídica ela não deflagra sozinha um fenômeno jurídico, né? O jurídico aparece como uma espécie de apoio, né? Mas não como causa, né? Então, essa é a questão fundamental. E a minha hipótese é que, durante os anos 90, nós tivemos presidentes alinhados, né? Dialogando aqui com o livro do Hirschel, né? Tentando confirmar a hipótese dele, né? Nós tivemos presidentes alinhados com o ideário neoliberal, então eles próprios não tinham uma ênfase muito grande na efetivação da parte social, né, dos direitos fundamentais da nova Constituição. Então, talvez não tenha havido nenhuma necessidade de as elites brasileiras se mobilizarem no sentido de estabelecer algum mecanismo de mediação de implementação dessas políticas, né? Isso vai acontecer apenas em 2003, né, com a ascensão, né, do Partido dos Trabalhadores, que representa ideologicamente, né, o segmento da esquerda democrática, que normalmente, né, em todos os países do mundo se identifica com o quê? Com um programa social mais robusto, né? E aí, então, né, talvez essa ideologia, né, neoconstitucionalista tenha sido acelerada, né, essa assimilação, no sentido de que ela percebeu-se, né, de que ela poderia justamente possibilitar ao Supremo Tribunal Federal a sua situação, né, ou seja, o situar-se como um elemento mediador, modulador na implementação de políticas públicas, né, do governo, né, pela primeira vez na redemocratização, um governo identificado de maneira mais intensa com o ideário da nova Constituição, porque a nossa Constituição, não sei se vocês já perceberam, né, imagino que já, ela é uma Constituição que é comprometida com um determinado programa, né, que é um programa social-democrata, ou seja, programa de redução das desigualdades sociais, um programa de redução das desigualdades regionais, né, um programa que é preocupado com esse problema, que é um problema fundamental no Brasil, que é o problema das desigualdades sociais. Então, essa é uma questão. Então, no primeiro capítulo, rapidamente, né, eu analiso essa questão da nova Constituição, e depois nós tivemos a aprovação de outras normas que intensificaram esse processo, né? Um momento muito importante, né, é o momento da emenda constitucional 45, né, que é quando se cria a súmula vinculante e o Conselho Nacional de Justiça, que foram inovações, né, que contribuíram muito no sentido do elemento inovações normativas para que esse protagonismo do Poder Judiciário ele se consolidasse. Eu gosto sempre de observar, fazendo um último comentário sobre esse primeiro aspecto, né, é que a nossa Constituição, ela, que é uma Constituição belíssima, né, ela abriu dois caminhos para a efetivação dos direitos fundamentais, né? Ela abriu duas avenidas, né? Uma foi a democrática, né, uma Constituição com uma democracia tradicional, mas também com elementos de democracia direta e elementos de democracia participativa, né? E ela abriu um outro caminho, que foi o caminho, né, do fortalecimento da possibilidade de o judiciário exercer a revisão judicial, né? Um caminho pouco se desenvolveu, né, que foi o caminho democrático, e o outro se hipertrofiou, né? Isso é uma coisa muito interessante quando a gente olha para trás, né? Bom, então, com relação ao capítulo 2, pessoal, que vocês leram, né, ele trata da questão da mudança no saber dos juristas, né? Então, eu entendo, né, que nós tivemos um processo de mudança no saber dos juristas, ou seja, o direito constitucional brasileiro, a dogmática constitucional brasileira, ela se tornou uma dogmática neoconstitucional, né? O que isso implica, né? Isso implica, né, em muitas coisas, né, mas resumindo muito aqui, porque estou vendo já que o tempo correu, né, resumindo aqui bastante, né, autores brasileiros, né, buscaram, né, na teoria do direito estrangeiro, né, elementos para promover uma reformulação, né, no saber dos juristas, né. Essa reformulação ela foi feita principalmente, né, em cima de dois autores,
né, dois autores se tornaram muito importantes, né? Um deles, o Ronald Dworkin, americano, né? E o outro, o Robert Alex, alemão, né? Veja, né? Na semana passada a gente acompanhou, né, Rogério, a aula do Zaffaroni, né? O Zaffaroni falando esse negócio de trazer autores de fora sem qualquer contexto, isso realmente é uma parte enorme do problema, né? Esses autores talvez não sejam assim culpados de nada, né? O Dworkin, por exemplo, está nos Estados Unidos com uma Constituição de 200 anos, uma Constituição hiperrígida, um sistema eleitoral péssimo, né, em que não se representa a minoria, né, só tem democratas e republicanos, que são duas faces praticamente da mesma moeda, né? A possibilidade de alterar a Constituição é remota, porque exige 38 estados concordando, né? E ele escreve uma teoria do direito, uma filosofia do direito, nos anos 50 e 60, em que, excepcionalmente, lá a Corte Constitucional consolidou algumas lutas sociais, né, contra o racismo, a favor da igualdade, né, lutas desse tipo, e ele, então, construiu um discurso, né, uma teoria que meio que legitima isso, né? O Alex, na Alemanha, a Alemanha com uma constituição, depois de uma derrota militar incrível, né, arrasadora, né, e praticamente uma constituição imposta pelos ocupantes, né, e também num contexto totalmente diferente, né, e esses autores são trazidos para o Brasil como se fosse assim natural, né, como se o Alex tivesse se preocupado com o nosso problema, como se o Dworkin tivesse preocupado com o nosso problema, né. Nós temos outros problemas, né, então eu vejo aí uma inadequação muito grande. Mas o que foi fundamental, né, nessa absorção desses dois autores, né, é que eles promoveram uma reformulação, né, eles pretenderam promover uma reformulação no conceito de norma jurídica, né, que é o conceito mais elementar, né, que quem foi meu aluno lá em Introdução ao Estudo do Direito, né, Douglas, né, Márcio, e Patrícia e Sabrina, né, a gente lá com o Kelsen, né, e eu estou com o Kelsen até hoje, viu? Vamos um pouco além, né, mas o Kelsen, ele é danado, porque ele viu, né, o potencial democrático do direito, né, enquanto que outras teorias elas tentam diminuir o potencial democrático do direito, né? E então, né, esse conceito de norma jurídica, eles fizeram uma formulação, né, que tentava então valorizar, né, os princípios em detrimento das regras, né? Então, esses autores, né, eles são trazidos para a dogmática constitucional, né? Então, o professor Vará aqui nos auxilia, né? O professor Vará, ele fala que o saber dos juristas, eu sei que isso é muito ofensivo, tá? Mas, assim, é ofensivo para os juristas, né? Eu já vi muita gente ficar chateada com isso. Mas o saber dos juristas, o nosso saber, né, me incluo, tá? É um saber que reúne de maneira muito assistemática e pouco consistente elementos que são elementos de doxa e de episteme, né? Ou seja, elementos científicos e elementos de opinião, né? O Vará falou isso, né? Ou seja, então não é mera opinião, né? Mas também não é ciência, né? Então a dogmática jurídica, ela é, na opinião na visão do Vará, né, na perspectiva da semiologia do poder dele, é um saber que combina retoricamente elementos científicos e elementos de opinião, né, de maneira, numa perspectiva persuasiva, retórica, né? Então, o que a gente vê no neoconstitucionalismo que a gente tem hoje hegemônico no Brasil? Justamente isso, ou seja, autores como Alex, como Dworkin, como Friedrich Miller, né, como Larens, né, são trazidos para a doutrina constitucional, né, mas são importados em chave retórica, né, apenas para fins persuasivos. E aí, no capítulo 2 ali, o que eu discuto? Né? De que essa reformulação no saber neoconstitucional, ela se sustenta principalmente naquilo que eu chamo de inversão do par classificatório princípio-regra, né? Que é uma coisa bastante simples, bastante elementar, né? Se vocês leram, né, é bem tranquilo de entender. O Perelman, que ele estuda as técnicas argumentativas, né, utilizadas no direito, ele fala que uma das grandes mecanismos retóricos é o emprego dos pares filosóficos,
que tem como subtipos pares classificatórios, né? Então, o direito é cheio de pares desse tipo, né? Direito público, direito privado, dolo, culpa, pessoa física, pessoa jurídica, né? A gente divide tudo assim em parzinhos, né? De modo a conduzir, né? A compreensão e a persuasão que a gente quer fazer, né? Do juiz, do tribunal, né? Do cliente, né? Enfim, da pessoa para quem a gente está dirigindo o nosso discurso. Então, né? Nós podemos dizer que o discurso neoconstitucional ele faz a seguinte construção, né? Ou seja, no passado havia, né, na época do positivismo jurídico, havia a hegemonia da visão de que normas jurídicas compreendiam princípios e regras, e as regras eram mais importantes e os princípios seriam utilizados apenas supletivamente em casos de lacunas ou, por exemplo, do working, né, em casos difíceis, né? E eles vão dizer o quê? Né? Que, opa, né? É chegado o momento, né, de nós vermos os princípios, né, valorizarmos os princípios, né? Nós temos que fazer a inversão disso, né? Ou seja, as normas vão compreender regras e princípios, mas os princípios vão ter que ser vistos também como dotados de uma dignidade muito importante, né? E como é que isso é feito, né? Aí eu estudei, né? Eu fiz uma análise retórica de alguns livros de direito constitucional que são, né, influentes no Brasil, né, no Brasil atual, nos últimos 15, 20 anos, né? Principalmente, né, o Bonavides, né, o Paulo Bonavides, tão importante, o Barroso, né, o Sarmento e o Cláudio Pereira de Souza Neto, que até é nosso colega aqui na Universidade Federal Fluminense, né, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes. E aí o que a gente percebe, né, analisando esses autores, né? Eles justamente promovem, né, nos seus escritos, né, de maneira mais ou menos sutil, né? No caso do Barroso é muito pouco sutil, né? O livro de Direito Constitucional do Barroso eu considero o mais ideológico, assim, eu considero um texto muito complicado, né? Eles promovem o quê? A inversão desse par classificatório princípio-regra, né, com o objetivo do quê? Né? De valorizar os princípios em detrimento das regras, de modo que se torne normal, vamos dizer assim, ou mais usual, ou aceitável, né, que decisões judiciais cada vez mais baseadas em princípios, em detrimento de regras, se tornem aceitáveis, né? Ou seja, que seja considerado jurídica também, decisões sustentadas em princípios assim bastante genéricos, né? Então, como é que eles fazem isso? Eles fazem isso por associações recíprocas, né? Então, eles associam, eles constroem discursivamente associações entre princípios e aspectos positivos e regras e aspectos negativos. Então, né, eu fiz ali, tem na página 129, aquela figura 1 e figura 2, em que eu tentei, né, ilustrar, né, graficamente como isso se dá, né? E ali ao longo do capítulo 2 eu tentei mostrar citando bastante textos deles, né? Vocês podem ir nos textos também para ver se é isso mesmo, né? Tem um texto do Barroso mesmo que fala por si, que é um chamado A Razão Sem Voto, né? Que é bem de 2015, em que ele pega pesado nessa inversão do par classificatório, né? Então, as associações, por exemplo, vão desde... São associações que envolvem os 3 aspectos da retórica: ethos, pathos e logos, né? Então, por exemplo, associa-se o positivismo jurídico, que é tratado por eles retoricamente como a teoria que privilegia as regras, né? Associa-se o positivismo jurídico ao nazismo, né? Enquanto que o pós-positivismo e o neoconstitucionalismo, que é associado à valorização dos princípios, né, é associado, por exemplo, pelo Bonavides, né, com o Estado de princípios, né, que seria o oposto do Estado nazista, né? Nós temos uma oposição, né, que liga regras a positivismo, princípios ao pós-positivismo, né? E aí tem um elemento de patos, né? Porque o que vem depois, né, pós, é o novo, né? E o novo normalmente é o desejado, é o que superou o velho, né? Então tem um elemento emocional aí de patos, né? Nós temos um elemento de logos, né, que é na discussão sobre a relação entre direito e moral, né? Fala-se então que o direito seria amoral, né? E que o pós-positivismo, neoconstitucionalismo, teria reconectado direito e moral, né? Então, né, de novo, princípios reconectam direito com moral, né? E regras seriam amorais, né?
Existem elementos de ethos, né? Por exemplo, que conectam regras com políticos, né, com o poder legislativo, e princípios com juízes, né? E aí existe todo um discurso de enaltecimento dos juízes, né? O Barroso chega a dizer, né, que os juízes, que a composição do poder judiciário é muito mais democrática do que o poder legislativo, porque qualquer pessoa que pode fazer direito pode ser juiz e tal, então é muito mais representativo do status econômico e social brasileiro do que o legislativo, que exige milhões para eleger um deputado e tal. É o discurso sempre de desqualificação da política, né, e de enaltecimento do poder judiciário, né? Existe a associação dos princípios com a técnica, né? Enquanto que as regras seriam o resultado da política, né? E a política é tratada como uma coisa negativa, né? Que faz parte da cultura brasileira, né? Achar que política é uma coisa suja, uma coisa aquilo que a gente não deve se envolver, enquanto que as decisões do judiciário nunca seriam técnicas, né? Nunca seriam políticas, desculpe, seriam sempre técnicas, né? Existe também a associação, né, das regras com a subsunção, né, e a associação dos princípios com a ponderação, né, a ponderação sendo colocada assim num patamar, né, fantástico de mecanismo, né, de resolução de problemas jurídicos e morais por parte de especialistas, né, técnicos, apolíticos, né, então um discurso, né, desse tipo. Existe também a associação, né, entre regras e o princípio majoritário, né, e princípios e o princípio contra-majoritário, né, que também eu escrevi ali, né, acho que vocês tiveram a oportunidade de ler, né, que então o poder, os princípios aparecem, né, como um mecanismo de fazer com que a Corte Constitucional atue como um poder contra-majoritário, né, enquanto que as regras viriam apenas do legislativo, né, que se vende, né, e que por maioria decide as coisas, enquanto o Poder Judiciário decidiria de uma maneira muito mais elevada, né, e as críticas estão colocadas ali no capítulo, né, eu não vou me estender, né, porque eu quero ver se termino 10 para as 10. Depois nós temos um muito importante, que é a associação, né, das regras com crise de legitimidade, né, e os princípios com uma legitimidade mitificada, né? Então, aqui é um ponto muito forte, né, em que o Barroso, por exemplo, né, praticamente associa, né, desenvolve a ideia do Alex, né, de que a representação discursiva ela é superior à representação democrática, né? E aí o Barroso, então, ele afirma, né? Eu chamei ali o Barroso, se a gente levar o que ele está dizendo a sério, né? Ele está pegando, né, o guardião da Constituição schmittiano, né? Ou seja, ele concebe o STF como um grupo de juízes, né, que representa diretamente, né, o sentimento, para usar os termos que eles usam, o sentimento social ou constitucional de uma população vista como homogênea, né? Então, ele coloca o guardião da Constituição schmittiano na cadeira do guardião da Constituição kelseniano, né? E, aliás, é muito curioso, né? Porque, como eu falei, né, o Vará falava, e de maneira muito acertada, que o saber dos juristas ele não é consistente, internamente até, né? E esse argumento do Barroso é a prova disso, porque, ao mesmo tempo, um tribunal é afirmado como contra-majoritário e, ao mesmo tempo, é afirmado como representante do sentimento da maioria da população. E ninguém fica vermelho de afirmar isso, porque o livro não fica vermelho, né? O Sócrates, né? O Sócrates defendia, né? O antigo Sócrates, né? 2.500 anos, ele falava assim, ele não escrevia nada, né? Porque ele dizia, o texto não responde, o texto não desenvolve, né? É muito melhor conversar, né? E aqui realmente é muito interessante, o papel aceita tudo e coloca-se uma coisa assim totalmente absurda desse tipo. Então, já para concluir, pessoal, né? Então, essa inversão é feita, né? Ou seja, ao cabo dessas associações todas que vão sendo feitas paulatinamente, veja bem, isso é feito nas faculdades, é feito nos livros, né? Depois é feito na própria legislação, depois ela ganha a jurisprudência. Eu analisei aqui 3 julgados, né? Só vou citar, né? Eu julguei 3 julgados que têm essas características que conformam, né, um processo de hipertrofia judicial, né? Um deles foi aquela decisão da DI 4650, que
proibiu o financiamento empresarial de partidos e campanhas eleitorais, né? Ou seja, é tipicamente uma decisão neoconstitucionalista, porque havia uma regra estabelecida há 20 anos, uma regra bem clara, e alguém, em vez de mandar um projeto de lei para o Congresso Nacional, entrou com uma ADI, né, no caso a OAB. Né? E aí o tribunal pegou, matou no peito, e, com base no princípio democrático e da igualdade, uma coisa muito genérica. Veja bem, é possível decidir de maneira consistente com princípios, né? Mas tem que ser, né, dentro de certas circunstâncias. Esses aqui que eu escolhi são decisões que envolvem princípios muito genéricos, né, que não são unívocos. Não existe só um sentido de democracia, não existe só uma formatação de democracia, né? Existem muitas formatações. Então, esse foi um caso. E muito marcado também pela presença de argumentos, né, que o Jeremy Waldron, né, que é outro autor também importante aqui, né, ele fala, né, que quando um tribunal, na fundamentação das suas decisões, né, mostra que está perseguindo um programa político, nós estamos diante do que ele chama de construção de uma supremacia judicial. Né? E aqui foi o caso nessas 3 decisões, inclusive nessa primeira, porque fala-se o tempo todo que aquela decisão é para acabar com a impunidade e com a corrupção no país. Né? A outra decisão que eu analisei foi uma decisão, né, que declarou inconstitucional dispositivos das constituições estaduais que exigiam, né, a manifestação favorável das assembleias legislativas para o processamento de governadores junto ao Superior Tribunal de Justiça. Né? Então, também, novamente, regras claramente estabelecidas há muitos anos, pelo menos desde 89, né, 88, 89, de repente, com base no princípio da igualdade, no princípio republicano, são simplesmente suplantadas, né, pela própria Corte Constitucional. E o terceiro caso foi aquele do foro por prerrogativa de função, em que, numa questão de ordem, né, de uma ação penal, né, 937, se não me engano, que era de um prefeito aqui de Cabo Frio, se mudou o próprio sentido da disposição constitucional, né, alterando, né, o regramento, portanto, uma regra claramente estabelecida, né, com base em princípios, como igualdade, republicano também, né, desse tipo. Então, o que acontece, né, só para finalizar, esses exemplos, né, e essa análise, né, nos ajuda a entender que nós tivemos um processo de realmente de hipertrofia judicial, né, no meu entender, naqueles anos que vão até 2018. Né? Depois disso, eu não ouso analisar, eu acho que teria que ser feita uma nova pesquisa, mas até 2018 nós temos até um distanciamento histórico para entender o sentido do curso dos eventos naquele período. Né? E o próprio Barroso, nos seus escritos, né, ele diz, né, naquele A Razão Sem Voto, ele fala, é a reforma política que o legislativo não faz, é o judiciário que vai fazer. Então, são 3 decisões que mostram isso, ou seja, uma mini-reforma política foi feita pelo Poder Judiciário, né, que a gente sabe que isso não corresponde, né, ao desenho constitucional da Constituição de 88, e que foi uma espécie de resposta, né, aos eventos de junho de 2013. Né? Quem é mais velho lembra que junho de 2013 foi uma manifestação assim, meio fragmentária, meio caótica, né? E cujo sentido ainda está para ser apreendido, né? Ser entendido. E muita gente tentou dar respostas para aquelas reivindicações. Né? O governo federal, na época, tentou com a ideia de uma constituinte, né, que não foi para frente, com um projeto um decreto de organização da discussão de políticas públicas de maneira participativa, também não foi para frente. Uma outra resposta foi a Lava Jato, né? E o próprio Supremo Tribunal Federal deu também a sua resposta, né, por meio desse protagonismo excessivo, né, que levou, né, aonde a gente chegou. Né? Então, assim, em virtude do tempo, né, pessoal, mas que ao mesmo tempo é bom a gente se limitar, né? Eu vou encerrar por aqui, né? A minha ideia basicamente era essa, né? Ou seja, nós tivemos uma hipertrofia judicial no Brasil, né? Ela aconteceu por conta de mudanças normativas, como dizia o Hirschel, né? Mas foi necessário, né, que houvesse também uma mudança no saber dos juristas, né? E nós temos que entender que essa cultura jurídica que foi implementada nos últimos 30 anos no Brasil, ela é uma cultura que pode ter surgido de maneira bem intencionada, né, com a ideia de dar efetividade aos direitos fundamentais, mas ela tem um risco muito grande para o processo democrático. Né? Ou seja,
né? Vocês aí que o Volkmer é muito importante aí na Unesc, né? O nosso professor, meu orientador, né? O Volkmer traz aquela visão, né, de uma visão de pluralismo jurídico, né, do fenômeno jurídico, né, ou seja, de enxergar o direito para além do Estado, né? O neoconstitucionalismo, ele não reduz o direito só ao Estado, ele reduz o direito ao poder judiciário. Então, isso é uma coisa que nós temos que refletir sobre isso, se esse é o tipo de sociedade que nós queremos, né? Tá? Então, é nesse sentido que vai a minha reflexão. Obrigado, fico à disposição para algum comentário, alguma pergunta. Obrigado, professor Carlos, obrigado pelas reflexões, as provocações, muito sólidas, em poder compartilhar sua pesquisa mais recente, em poder, que é um tema que acaba sendo transversal, porque nós acabamos discutindo tanto aqui quanto na disciplina de políticas públicas, quando a gente discute a própria judicialização da política, né? Tendo em vista esses processos que são temas que acabam aqui discutindo com algumas pesquisas que estão desenvolvidas aqui dentro, nossos orientandos que estão aqui nessa sala, né? Então, acho que são provocações, são casos emblemáticos, nós temos outros no passado também, de um outro ciclo, né? Que nós temos o caso da verticalização, eu sempre me lembro daquele caso da verticalização, que é um dos grandes, para mim, inauguradores desse processo da ultrapassamento da barreira entre o que se diz interpretação e o que é legislar, o que é tentar reorientar, o que é dizer o que deve ser feito, que foi, eu sempre me lembro do caso da verticalização, quando se criou um processo de uma identificação política de voto de cima a baixo, de composição de chapa, que não estava previsto constitucionalmente na legislação, e que teve uma implicação muito forte nas alianças políticas durante o curso do processo eleitoral. Temos o caso da questão dos vereadores, da redução do número de vagas das câmaras de vereadores, que mandou-se ao TSE regulamentar, legislar como legislação ordinária. Então, a área eleitoral sempre foi uma inauguradora muito forte. Isso foi, eu acho que antes dos anos 2000, né? Eu trago isso, inclusive, acho, na minha dissertação, que são questões especificamente com outro tipo de abordagem, mas demonstram que naquele momento já havia se ultrapassado a barreira, né? Claro que no momento que o professor nos traz é um momento de tensão política do país mais específico, onde esse protagonismo judicial tem reflexo tão grande, que a gente até, em outros momentos conversou aqui, nós tivemos as 2 últimas eleições nacionais marcadas por consequências das decisões do Supremo Tribunal Federal. Então, a gente não pode esquecer que a eleição de 2018, a decisão do Supremo resultou no resultado da eleição, que tirou o candidato favorito do processo, e em 2022, ao rever a sua decisão, o Supremo decidiu o processo também, porque o candidato que tinha sido retirado do processo conseguiu retornar, e aí numa disputa, num quadro político bem distinto, de disputa mais acirrada, teve isso no processo eleitoral, mas demonstra que as decisões do Supremo nas últimas 2 grandes eleições nacionais, elas implicaram diretamente no resultado do processo. Então para a gente ver como essa questão, esse protagonismo está sendo muito forte, e os limites de controle muito difíceis, até porque quem deve controlar é o próprio controlador, e esse é um grande desafio dentro da nossa estrutura do controle externo, né? Então, só para a gente fazer essa primeira provocação, eu não sei se ainda poderíamos, quem sabe, conversar alguns minutos, antes de a gente fazer um pequeno intervalo, e a gente retorna depois, e aí continuamos o debate. E aí? Quem da turma aí? Vou fazer alguma provocaçãozinha para ver se alguém aí se candidata a começar a dialogar. Márcio. Bom dia a todos e todas. Bom dia, professor Carlos Magno. Depois de 20 anos, a gente tem a surpresa de ter novamente a aula. Bom dia ao professor Rogério também, foi nosso professor de criminologia. Excelente fala do professor Carlos. A minha indagação, na verdade, ela tem relação com a reação que o Poder Legislativo pode ter quanto a essa atuação do Poder Judiciário. Realmente, a gente tem visto que um ativismo judicial tem cada vez mais ganhando corpo, né? Vem ganhando corpo, inclusive os programas de concurso público da magistratura incluem lá as chamadas disciplinas humanísticas, né? Filosofia, sociologia, enfim, com essa ideia de prover os futuros magistrados desse conhecimento que vai além do texto da norma, digamos assim, né?
E aí a gente vê o poder judiciário decidindo legislando em muitos assuntos, como, por exemplo, criminalização de condutas. A gente até já viu isso, conversou sobre isso na aula do professor Reginaldo na semana passada. Em outros temas também sensíveis, estendendo, inclusive, direitos sob a perspectiva de efetivação das normas constitucionais, né, naquele movimento de efetivação de normas constitucionais. A gente vê esse trabalho do Poder Judiciário estendendo seus tentáculos, de certa maneira, em temas que não passaram pela discussão do Poder Judiciário para implementá-los. Então, a minha pergunta, a minha indagação é, como é que hoje, professor, seria possível que um movimento dentro do Poder Legislativo, para que ele realmente retomasse as suas funções típicas, de uma forma que houvesse a colocação de cada poder, de certa maneira, no seu devido lugar? Porque quando a gente vê uma atuação do Poder Legislativo em relação a temas que são debatidos pelo Poder Judiciário, vide, por exemplo, a questão do marco temporal, né, que o Judiciário está decidindo e o Poder Legislativo está trabalhando em paralelo, como é que a gente poderia pensar um arranjo, uma retomada do protagonismo pelo Poder Legislativo? Porque a gente tem visto, pelo menos na minha perspectiva, na minha singela perspectiva, de que o momento agora é o momento do Judiciário por intermédio do ativismo, e quando a gente pensa em legislativo, a gente não consegue ver mais um ato estatal de política, mas muitas das vezes um ato estatal de politicagem. Então, eu fico me perguntando como é que a gente poderia resgatar isso, se a legislação que nós temos conseguiria dar alguma resposta, ou, de repente, alguma modificação no arranjo constitucional que nós temos, essa divisão de poderes, não é? Porque vejo realmente que o Poder Legislativo tem perdido muito do seu protagonismo político. Professor Carlos, com você. Bom, assim, rapidamente, né, assim, Márcio, bom te rever, né, a gente se reviu aí, acho, no shopping, né, foi, né, a gente tomou um café lá junto com o Ricardo, né, e, então, assim, veja bem, pessoal, problemas complexos não podem ter respostas simples, né, então a gente não pode fazer igual os argentinos, né, que estão com um problema que é super complexo e acham, assim, que duplicando a dose de racionalidade a coisa pode ser que dê certo, né? Então, esse é um problema muito complexo, né? Vocês vejam, né? O campo do direito é um campo totalmente opaco para o resto da população, né? Muitas vezes nem os juristas, os operadores do direito assumem exatamente, né, como é que é o seu campo, ou seja, o nível de politicidade do seu campo, né? Então, não é fácil, esse problema não é fácil. E porque ele envolve, né, uma questão que não se muda aprovando uma nova lei. Vocês vejam lá em Israel, né? Vocês acompanham Israel? Israel está dando o diabo lá, porque o Netanyahu resolveu justamente alterar a legislação, né, e conter na marra a Suprema Corte. E parte da população se opõe. E está havendo protestos multitudinários e tal, está havendo uma grande instabilidade política num país que já é bastante complicado. Então, nós chegamos onde chegamos, em grande medida, com a participação de uma mudança cultural. E a cultura não se muda por decreto, né? Veja que o neoconstitucionalismo levou 30 anos para ser implementado. Foi todo mundo ali nas aulas explicando que princípios eram importantes, que era mais legal decidir com base em princípios, que era justo, que o juiz é bonzinho, que o tribunal é emancipatório. Como é que tu reverte isso? Só culturalmente também. Eu acho que nós temos que promover a crítica ao neoconstitucionalismo, sabendo que isso vai levar muito tempo, mas ao menos tem que começar, entende? Porque, veja bem, porque quando a gente lê porque, veja bem, uma coisa é falar mal do Supremo, né? Eu espero que vocês tenham entendido que eu não estou falando mal do Supremo. Totalmente diferente de um discurso sabotador, né? Mas quando a gente lê as decisões, eu li as decisões de 400, 300 páginas, você encontra ali os elementos conceituais do neoconstitucionalismo. Então, não adianta, por exemplo, o legislador aprovar a lei que for, se na cabeça dos juristas vigorar
o conceito, por exemplo, de norma jurídica do Friedrich Miller, que fala que a norma jurídica aprovada pelo legislador ou pelo executivo é só um texto normativo, e que a verdadeira norma jurídica só se dá quando o judiciário concretiza. Isso pareceu lindo, né? Era uma coisa maravilhosa quando o cara veio, ganhou as mentes. Só que o que significa isso? Significa que o que o legislador aprova não vale nada, né? E hoje nós estamos em plena vigência disso. E isso é cultura jurídica. Então, o nosso problema é muito complexo, de difícil compreensão. A população em geral não tem como compreender isso, porque é muito complexo, entende? Os juristas, eles negam que fazem política, né? Quando eu era pequeno, tinha uma expressão aí que dizia assim, deu o tapa e escondeu a mão, né? Nós, no direito, nós somos bem assim, nós damos o tapa e escondemos a mão. A decisão de fulano, de ciclano, diz assim, tem 150 páginas, é uma decisão técnica. Quem é do direito e tem uma visão crítica sabe que sempre existe um elemento político, ainda que não partidário. Então, não te respondendo, o nosso problema é muito complexo, porque envolve uma cultura jurídica, mas passa pela autocrítica, ou seja, aqui tem 20 pessoas que, eventualmente, poderiam, né, começar a não reproduzir mais esse discurso de maneira tão fácil, né, porque ele é um discurso que tem alguns perigos. Obrigado, professor Carlos. Carlos, a palavra está contigo. Carlos Rodolfo. Bom dia, professor Reginaldo. Bom dia, colegas. Bom dia, professor Carlos. Prazer reencontrá-lo. Lecionamos juntos em Criciúma. Professor Rogério, meu dileto amigo aqui de Florianópolis, lecionamos na Univale também. Foi ele que me levou para a Unesp. Professor Carlos, parabenizo a sua fala, o texto que o senhor compartilhou conosco, bem interessante. E veja como a coisa é cíclica, né? O senhor fez uma análise até 2018, mas nós estamos de novo na mesma situação, né? E aí a minha preocupação, parece que para eu conseguir resolver, eu tenho que descumprir. Pelo menos é a forma como que eu vejo. Em 2018, da mesma forma. Então, para a gente conseguir, a gente tem que descumprir. E agora parece que a gente tem que descumprir de novo. O inchaço das decisões judiciais é de uma forma gritante, né? Nós estamos discutindo convenção de condomínio no STF, né? Então é grave, é grave. E o pior, estou um pouco me incomodando se vocês concordam ou não. É assim? E está acabado? Está posto? Então, concordo com o senhor que tem que ser uma construção, mas uma construção para que a gente consiga demonstrar que o raciocínio é o correto, que o caminho é o correto, para que a gente chegue a um resultado final. Na marra, né? Como eu sempre disse na faculdade, os fins jamais justificam os meios. Não tem como justificar algo injustificável. Não é? A gente tem escritos, eu até estou utilizando no meu trabalho, escritos de ministros que parece que não foram eles que escreveram. Né? O ministro Alexandre de Moraes parece que não foi ele que escreveu, porque ele me escreve no texto de 2019, e aí em 2022 parece que é diferente. Né? Então, eu agradeço a compartilhar essas ideias, e ele passa essa preocupação. Para a gente que advoga, é difícil a gente entender como é que isso vai chegar, como é que isso pode resolver. Fala-se talvez até em um caminho diferente para a seleção desses ministros e tal, mas é complicado. Nós temos um texto bom, que é da Constituição, e a gente, ao invés de fazê-lo, utilizá-lo, a gente utiliza outros meios. Gostaria de ver o que o senhor achava sobre esses meus choros. Não é isso, eu concordo contigo, na verdade é isso, nós temos um problema muito sério, né, que não é de fácil resolução, porque envolve a cultura jurídica, né?
Então, é algo que foi implementado muito lentamente, são muitos livros, muitas dissertações, né? No meu livro ali tem um gráfico, não sei se vocês viram, né? Tem um período ali que Dworkin e Alexis são citados, assim, tem um cume, né? E ponderação, e ninguém mais falava nada sem falar em proporcionalidade e ponderação, né? Então, ali foi dados retirados, né, do catálogo de teses e dissertações da CAPES. Então, é um problema muito difícil, né, muito angustiante por conta disso. Nós ganhamos, né, no ano passado, a oportunidade de... A Constituição de 88, ela correu risco, né, nos últimos 4 anos. E nós ganhamos uma oportunidade de reconstruir esse pacto constitucional, que é o mais democrático da nossa história, né? E o saber dos juristas hegemônico hoje atrapalha. Nós precisamos fazer a crítica disso, essa é a minha ideia. Obrigado, professor. Obrigado, Carlos. Bruno. Bom dia, professor. Bom dia, pessoal. Professor, vários pontos da sua fala vão ao encontro da minha atual pesquisa, que estuda o fenômeno backlash, que são aqueles efeitos colaterais das decisões polêmicas, né, das cortes. Inclusive, ele foi objeto de estudo na minha graduação e hoje eu estou aprofundando ele um pouco no mestrado. Só para contextualizar, a minha dissertação vai ser no sentido de analisar esses efeitos da decisão do STJ que decidiu pela taxatividade do rol da ANS. Já foi possível observar em seguida a decisão que nós tivemos umas diversas críticas da mídia, manifestações sociais, mas principalmente a reação legislativa que resultou na lei que alterou esse rol, né, que tinha sido decidido pela taxatividade, e em seguida a lei altera e diz que ele é exemplificativo. Então, o legislativo atuando aí sobre uma decisão do judiciário. Eu gostaria de saber do senhor como é que você vê o fenômeno backlash atualmente no Brasil. Na verdade, né, nós não... Quando eu penso no backlash, eu me lembro do Herbert Hart, né, que é o Kelsen da Inglaterra, vamos dizer assim, né, um positivista da Inglaterra. Ele fala, né, ele tem uma reflexão sobre decisões estapafúrdias, assim, né? Ele fala que uma decisão estapafúrdia não muda o sentido do jogo, mas quando muitas decisões estapafúrdias vão acontecendo, né, ele diz assim que 2 coisas podem suceder. Uma, o jogo muda, ou os jogadores se revoltam e quebram a cara do juiz, né? Ficam chateados, né? O dia 8 de janeiro desse ano, né, ele foi na minha visão, foi uma tentativa de golpe de Estado, né, que não deu certo, né? Mas ela tem um certo componente de backlash também, né? Veja que o Supremo foi destruído de maneira muito prazerosa, né, pela dona Fátima de Tubarão, né? Dona Fátima de Tubarão se tornou famosa, né? Havia uma certa revolta. Essa revolta, existe um fundinho de motivo para isso, né? A população ela fica um pouco estupefata com algumas coisas, né? Porque a criatividade do STF, vamos dizer assim, se junta à incoerência do STF. Porque ora pode prender depois da segunda instância, depois não pode, depois pode. Tudo isso não depois de 30 anos, né? Mas depois de 2 anos, né? As pessoas realmente começam a desacreditar, né? Ou seja, isso diminui a reputação do tribunal, né? Então é um problema, né? É isso, Bruno, que eu tinha para dizer, mas é um tema importante esse teu aí. Obrigado, professor. Obrigado, professor Carlos. Patrícia? Bom dia a todos os colegas, bom dia, professor. Bom dia. O meu professor na graduação, fico muito feliz em revê-lo agora neste momento. Na realidade, eu vim para o direito tentando buscar algumas respostas. E assim, em 2017 a gente teve a reforma trabalhista, eu atuo na área trabalhista e previdenciária. Ficou um tanto quanto difícil advogar na trabalhista. Eu advogo para a empresa, mas neste momento até estou pensando em parar, porque com a reforma, com o afastamento do sindicato, ficou bem complicado. O sindicato era um importante papel, assim, até eu comentei na aula outro dia,
de conversa, de baliza entre a gente fazer negociações. E aí, depois de um período aí, principalmente em normas de higiene, segurança e saúde, higiene e segurança do trabalhador, o STF, em 2022, ele julgou o tema 1046, vindo a entender que os acordos e convenções coletivas, eles podem afastar direitos, inclusive direitos que envolvam normas de saúde e segurança do trabalhador, direitos esses que estão lá no artigo 7º da Constituição, né? E aí, professor, eu fico me perguntando como que a gente faz, se para nós que somos juristas, pesquisadores, está difícil de deglutir tudo isso, porque o STF, que seria o guardião das normas constitucionais, julga contra a própria Constituição, né? O legislador faz toda a lambança. Aí chega no judiciário para tentar arrumar, piora o negócio e reafirma tudo que foi feito, né? E aí, professor, minha indagação estamos num curso de mestrado, enquanto formadores de opiniões que somos também, como a gente faz para mudar esse pensamento do trabalhador ou da população ou dos nossos próprios futuros alunos, porque o descrédito, se nos abala, imagina os próprios trabalhadores, porque eu não vou fazer a contribuição sindical. Por que eu não vou fazer? Não existe essa educação do porquê fazer, né? Eu não vou fazer porque estão me descontando um valor anual e do meu salário, que já é ínfimo, já vai me fazer falta. Então, assim, eu tento, professor, e a minha inquietação é muito grande, porque se para nós é difícil, imagina para a população. E aí vem aí os eventos do início do ano que o professor bem falou, como uma fúria, como uma forma de uma resposta que parece que a gente não encontra. Se nós não encontramos, imagina a população. Então, quando um trabalhador vem conversar comigo, eu já me envergonho, porque eu não sei nem o que eu falo, professor. Porque, assim, quando a gente recorre ao judiciário, parece que a lambança que é feita, ela só piora. Então, a minha indagação é mais nesse sentido. Não, na verdade, né, essa perplexidade aflige a todos, né, mas você citou, né, justamente direitos sociais, né? Então, a destituição da Dilma Rousseff lá em 2016, ela justamente tem esse sentido, né, político, né? Ou seja, era um processo de não se faz uma destituição daquele tipo, né, sem objetivo, né, por amor a alguma regra, não, tem um objetivo. O objetivo era o quê, né? Atacar os direitos sociais, né? Eu me lembro claramente naquela época que o presidente da CNI, né, deu uma entrevista na Folha de São Paulo, dizendo assim, logo que o Temer assumiu, está na hora de nós implementarmos, como a França, não sei de onde é que ele tirou que a França era assim, a semana de trabalho de 80 horas semanais. 80 horas semanais. Então, a elite brasileira, pessoal, ela é assim. A nossa elite é uma elite muito primitiva. Por isso que tem o G7 Souza, que ele chama, né, elite, ele tem um livro chamado A Elite do Atraso. A nossa elite, ela é, lá no fundinho, escravocrata, né? E isso tudo que aconteceu até 2018, né, a gente já tem um distanciamento histórico para entender. Foi um processo para atacar direitos sociais, né? O lema do Temer, da reforma, era o acordado sobre o legislado, né? Isso é puro suco do século XIX, né? Todo mundo já entendeu onde leva isso, né? Então era isso que eu tinha a dizer, né? Vamos deixar encerrar, né? Eu acho, né, Reginaldo, senão a gente alonga muito. Obrigado. Então, vamos fazer um intervalo agora. Eu paro a gravação, são 10h20, a gente retorna 10, pode ser 10h35, 10h30, Rogério, o que tu acha? 10 minutos, 15, o que tu prefere? Por mim, 10 minutos, para a gente não... Então, 10h30, pessoal, a gente retorna 10h30. Eu vou suspender aqui a gravação, depois a gente retorna, que a gente junta as duas.